Olá, meus queridos irmãos de todo mundo e de todo o Brasil. Meu nome é Fábio, do canal Caminhando em Verdade. E vamos para o vídeo 5. Aí alguém pode estar perguntando: irmão Fábio, mas vídeo 5 de quê? Os Desigrejados, o quadro especial que nós estamos aí lançando no canal. Quem não assistiu desde o primeiro até o quarto, sugiro que acompanhe, que vai aparecer aqui no card acima, né, nessa listinha aqui logo acima que vai aparecer, e que possa aí estar por dentro do assunto que nós estamos tratando aqui, porque eu vou começar aqui a fazer a leitura de uma apostila, né, que toda vez que eu faço o vídeo eu tenho que citar aqui, né, a fonte, que é a origem Wikipédia ou Wikipedia, Enciclopédia Livre. Estou aqui analisando o que escreveram referente aos desigrejados e colocando aqui no devido lugar, né? Concordando com o que está certo, discordando com o que está errado e dando também, nesse meio tempo, a nossa posição referente a esse assunto. Já falamos muita coisa, não vou repetir. Hoje vai ser um pouco mais de leitura e observação dos erros aqui, que aos nossos olhos, nossa observação, né, nós encontramos ou encontraremos. Então, quem não é inscrito no canal, se interessar o conteúdo, se inscreva, deixa o like, compartilhe. Aos irmãos que já nos conhecem, compartilhe o vídeo aí para que possa realmente ter relevância. Alguns falam, não é legal ficar pedindo like, pedindo para compartilhar ou pedindo para se inscrever. Mas o ponto aqui, irmão, não é no sentido de crescimento físico apenas, né? O sentido literalmente aqui é que possa expandir esse entendimento, né? Então, como nós estamos fazendo um quadro especial desse assunto, que muitos discordam, é um tema muito polêmico. Nós tratamos de coisa aqui que as pessoas já falam, ele fala porque não tem conhecimento. Mas eu estou trazendo fatos, eu estou trazendo inscritos, vou trazer várias outras pessoas aqui que escreveram apostilas, pregadores que deram a sua opinião sobre o caso também. Então, tudo isso eu vou fazer as leituras dessas apostilas e nós vamos aqui colocar as nossas opiniões e no final do quadro especial, pode ser que chegue até a 15 vídeos, não sei. Nós vamos deixar as considerações finais, amém? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver as características das igrejas institucionais, ou seja, das denominações, né, tais como Deus é Amor, Assembleia de Deus, entre várias outras, e também as igrejas, segundo eles, orgânica, que eles não chamam de orgânica, organismo. Já falei muito sobre isso também nos vídeos anteriores. Eles tratam como desigrejada porque eles entendem que saiu do templo ou da denominação, você é um desviado ou um desigrejado, né? Mas nós já explicamos muito sobre isso, não é hoje que eu vou novamente falar, né? Nos vídeos anteriores, tá? Eu já repeti muitas vezes referente a essa questão do que é igreja de fato, né? Então vamos lá. E vamos repetir várias vezes aqui nos vídeos que seguirão. Vamos lá. As características. Aí, continuando a leitura, né, que eu parei. Assim como há valores em comum, as igrejas orgânicas, ou seja, desigrejados, compartilham características bastante próximas. Estudando o fenômeno, o teólogo Wolfgang Simon, em seu livro Casas que Transformam o Mundo, montou o seguinte plano, ou a seguinte planilha, mostrando ali as diferenças que há entre a igreja institucional e a igreja orgânica. Primeiro, eu vou corrigir um ponto aqui. O nome desse livro está errado na minha observação. Não que ele não possa, tá? Você pode até fazer o que você quiser, mas não significa que está em acordo com a verdade. Quando ele diz o nome do livro, Casas que Transformam o Mundo, por que eu acho que está errado? Porque nós somos literalmente aqui no pé da letra, né? A verdade não pode ser meia verdade. Não é casas que transformam. Ele deveria falar casas que levam as boas novas de Cristo que transformam. Como o título ia ficar muito grande, poderia falar boas novas que transformam. Aí ele abordaria o tema referente que essas boas novas seriam levadas
pelos desigrejados. Esse é o sentido. Então, agora vamos ver aqui. Aqui tem uma tabela, né, diante de mim, que está igreja denominacional de um lado, igreja orgânica do outro. Para vocês aí vai estar o contrário, mas tudo bem, não importa isso. Primeiro eu vou estar sempre citando a característica da denominacional e, em segundo lugar, as características das igrejas orgânica ou desigrejado, igreja simples, primitiva, entre vários outros nomes que nos outros vídeos a gente já citou. Nós já citamos. Então vamos lá. O local da igreja denominacional. Sempre denominacional primeiro. Recintos eclesiásticos. Como a gente já falou nos vídeos anteriores, o que significa eclesiásticos? Tem um corpo, uma eclesia ali, né? Padres, bispo, etc. Ou seja, local, onde é que é o local da igreja denominacional? Né? Em recintos que tenha autoridades, vamos dizer assim, né? Espirituais. E as igrejas orgânicas? Só que agora eu vou mudar o nome, vou falar sempre igreja dos desigrejados, né? Que é até estranho. E os desigrejados? Qualquer lugar. Aqui ele escreveu na apostila. Então eu não posso ficar calado, irmãos. Não é qualquer lugar. Isso é uma visão errada, né? Se alguém que passa por nome desigrejado aí na internet falar que em qualquer lugar se reúne, de uma certa forma eles até têm razão, porém não se deve falar dessa forma abertamente que as pessoas se confundem, né? Porque até mesmo os apóstolos tinham os seus locais físicos para cotidianamente se reunir. Então, o ponto é, para as denominações, qualquer local não é um templo, né? Mas para os apóstolos, qualquer local que regularmente haveria ou havia reuniões, por isso que em Hebreus 10, 25, o que escreveu ali, ou Paulo, dependendo de quem, tem uns que falam que é Paulo que escreveu, outros falam que não é, tudo bem. Ele diz o seguinte: não deixemos de se reunir como igreja, ou não deixemos as nossas congregações. Isso é errado, que é o que as denominações sempre falam. Não é as nossas organizações, ou as nossas igrejas, como é o costume de alguns. Mas não deixeis de se reunir. Esse é o que está no original. Não deixeis de se reunir. Como o quê? Como igreja. Em qualquer local? Depende. Você vai ficar sendo cigano cada dia em um lugar diferente? É meio estranho isso, né, irmãos? Então, na realidade, existe sim um local. Só que não precisa estar com autoridades, porque já tem a máxima autoridade, né, em cada lugar que o povo de Cristo se reúne. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, financiamento. Quem financia essas igrejas? No primeiro caso, sempre falando denominação, dízimos e ofertas. Ok? Aí, no segundo caso, eles colocaram aqui, partilha-se o que se possui. Né? De uma certa forma, está de acordo com a Escritura, o que tem em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, e em 2 Coríntios capítulo 8, do 11 ao 15. Vocês podem pausar o vídeo e ler na Escritura de vocês aí, né? Na Bíblia de vocês. Vocês vão ver que é correto isso, né? As pessoas se reuniam como igrejas locais e aqueles que podiam mais ajudavam os que podiam menos. Hoje em dia, eles querem sustentar o templo e não partilhar entre a comunidade de fato. Porque alguém pode falar, você está sendo injusto. Quem disse que as igrejas não fazem? Fazem 10% dos 100% que recebe. Esse é o ponto. Mas tudo bem, vamos continuar. Estilo de vida de cada igreja dessa. A igreja denominacional, os templos, o estilo de vida é individual. Aí eu vou dizer, depende. Eu não acredito que é individual. Sabe por quê? Porque tem uma sede em São Paulo, uma sede no Rio de Janeiro, então não creio que é individual. Eles estão todas ligadas. E pior, um só domina. Eu não estou falando das igrejinhas de vocês, irmãos. Eu estou falando das igrejas multinacionais. Igrejas que são realmente monstras, né? Igrejas denominacionais, né? Igrejas, entre aspas, né? Então, eu não acho que elas são individuais, né? Elas são, sim, uma rede, na realidade.
Aí, na parte dos desigrejados, ele escreveu assim: qual é o estilo de vida do desigrejado? Comunitário. Ué, ok, comunidade. O que significa comunitário? Comunidade. Era exatamente isso que os apóstolos, né, ensinaram a fundar. Então tá de acordo. Vocês percebem como é que a coisa é estranha? Eles fazem uma observação aqui, né, numa apostila, que é uma tabela de um homem chamado Wolfgang, que é W-O-L-G-A-N-G, Simpson, né? Eu não conheço esse autor desse livro. Casas que transformam o mundo. E aí, ele está colocando aqui uma tabela que, em partes, tem coisas ok e tem coisas que não é bem assim. Por exemplo, olha só outra coisa, outro erro que eles cometem. Na parte da evangelização, as igrejas denominacionais templo fazem campanha, ações, programas de especialistas eclesiásticos. Aí eles fazem questão de falar. As campanhas são feitas por especialistas eclesiásticos. Aí eu digo, e os 12 que Jesus encontrou? Eram iletrados pescadores, né? Mas tudo bem. E na parte do desigrejado? Fazeis discípulo naturalmente entre os vizinhos, multiplica-se por si. Depende, né? E aqui na minha vizinhança a coisa mais difícil é pregar o evangelho para os vizinhos, né? Não sei enquanto por aí, né? O próprio Jesus falou, é dificilmente alguém ser reconhecido no seu próprio local, mas tudo bem. Mas é mais correto. Não é campanhas, ações, programas de especialista. É ir e fazer, né, os discípulos, né? Assim que Jesus ensinou. Outro ponto também, que se a gente fosse falar quem está ganhando aqui, a igreja orgânica ou desigrejados, como eles gostam de chamar, está na frente. Mas tudo bem. E o lema? O lema é, traga mais pessoas para a igreja. Que igreja? Templo, né? O curral onde vai ficar o gado, ou o aquário onde os peixes serão ali eternamente isolados, né? E na parte dos desigrejados? Levem a igreja até as pessoas. Esse é o lema, leve a igreja até as pessoas. Só que aí, quem escreveu isso, pensa o seguinte, levar a igreja, na mente deles pensa assim, levar o templo, a denominação até as pessoas, isso não tem cabimento. Mas na realidade, a ideia dos desigrejados, que não é desigrejado, mas tudo bem, vamos chamar da forma que eles chamam, não é levar as igrejas até as pessoas, é levar as boas novas até as pessoas. Mas as outras igrejas também não fazem isso, Fábio? Depende. Se você levar o nome da Universal Reino de Deus, a campanha dos 7 milagres, a campanha da Fogueira Santa, isso não é levar as boas novas. Perdeu de novo. Vamos continuar? E também o tamanho, né? O tamanho dessas igrejas, né? Grupo grande e apessoal. A palavra apessoal significa irmãos indiferentes. Então, a igreja templo institucionalizada é de grupos grandes e irmãos indiferentes, ok? E a igreja do desigrejado é como? Levem a igreja, grupos pequenos relacionados ou relacionamentos estreitos. Ok, está correto. Por que você disse que está correto, irmão Fábio? Porque, veja bem, na igreja templo é grupo grande, e tem igreja que tem mais de 5.000 pessoas, ninguém conhece o outro e diz que é irmãos ali, não tem nem comunhão uns com os outros. E por isso que as igrejas dos igrejados está correto, porque eram pequenas comunidades, pequenos grupos que conheciam, que tinham um relacionamento uns com os outros, que tinham uma interação uns com os outros, e isso é realmente edificante uns com os outros, e o crescimento desse corpo através do ligamento de cada membro ajustado pelo Espírito Santo e fazendo sua justa colaboração com cada dom que recebeu. Isso é o que está batendo com a Escritura, meus amados. Então, para você ver como que é as coisas, né? Agora, e o estilo de ensino? Como é que é o estilo de ensino? Na igreja templo é estático, ou seja, parado, imóvel, centrado na pregação, né? Fica aquele pastor lá no púlpito, né? Quando fala imóvel, no sentido do ensino, não que ele fica que nem uma estátua, é obviamente que o pastor anda para lá e para cá, não é nesse sentido.
Então, e para os desigrejados, né? Diz que é assim, ó, dinâmico, estilo pergunta e resposta. Depende, eu não concordo muito com isso, né? Os desigrejados, entre aspas, não é no sentido estilo perguntas e respostas. Até tem isso muito na internet, né? Os grupos que estão ali querendo medir conhecimento e tal. Mas na realidade é aquele grupo que você vai se reunir para se alegrar como se fosse um casamento, uma festa. E ali se levantar o irmão querendo abrir, vamos dizer assim, uma escritura e fazer uma leitura, amém. O outro lá já está louvando, cantando, engrandecendo o Senhor. Aí o irmão levanta, ô irmão, vim trazer um ensino hoje, amém, vamos aprender a palavra. Ah, mas o ensino não está legal. Ó irmão, levantou a mão, ó irmão, essa profecia aí, essa palavra da escritura que você está falando, não está de acordo, irmão. É mais dessa forma, ok. E ali há edificação, porque quem ensina no final das contas é o Espírito Santo de Deus. Então está correto novamente. Ponto novamente para os desigrejados. Vamos continuar, né? E o centro, né? O culto na igreja é o centro da igreja denominacional. O centro de tudo é o culto na igreja. Na igreja, ou seja, no templo de pedra. Não pode ter um culto fora dali, né? Eles não entendem como culto. E para os desigrejados é vida cotidiana. E eu poderia acrescentar mais uma coisa aí. Não só a vida cotidiana é um culto, mas também a reunião em amor quando ali se junta todos os membros. Então, de fato, esse é o centro, né? Então, por quê? Porque veja bem o que está escrito em Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2. Entrega-se o seu próprio corpo como sacrifício vivo, agradável e perfeito a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não conformei com esse mas experimentais, tão boa e agradável e perfeita a vontade do Espírito Santo. É mais ou menos isso que está citado lá. Na verdade, 90% eu acho que eu acertei, mas é bom vocês acompanharem. Romanos 12, verso 1 ao 2. Esse é o culto realmente que agrada a Deus de cada um cotidianamente e ao mesmo tempo uma reunião em amor, né? Seja no sábado, seja no domingo, uma vez por semana, uma vez por mês. Eu não aconselho esse negócio de uma vez por mês, né? A gente se reunia uma vez por semana antes dessa pandemia, né? Agora está virtualmente, mas uma vez por semana a gente se reunia, né, como igreja. Mas não significa que, porque não está reunindo lá como igreja, nós deixaremos de ser membros dessa igreja que ao tempo todo está no mundo todo aí se movimentando. Amém? Então vamos para mais um ponto. Olha lá, irmãos. Tarefa mais importante da igreja denominacional ou igreja templo, né? É fazer boas pregações, visita às casas, oferecer um programa completo, né? Então isso põe até uma ênfase. Aí eu vou falar assim, depende, porque quando ele fala assim, fazer boas pregações, depende. Quais são as boas pregações? Né? Quais são? Primeiro, ó, raramente, agora nem tanto, né? Mas uns anos aí atrás, eu até visitava uma ou outra, mas muito atrás mesmo. Né? Faz tempo que hoje eu nem consigo entrar. E às vezes as pessoas falam, mas você não consegue entrar, irmão? Eu posso talvez depois explicar isso aí melhor. Mas veja bem, quando você entra, a primeira coisa que você vai escutar, dependendo do lugar, é dízimo, é falando de outras coisas, que não tem ali 50 minutos de evangelho de Cristo, 50 minutos de palavra que transforma de fato. Deixa pro finalzinho falar ali 10, 15, dependendo do lugar, meia hora de sermão, né? Como eles gostam de chamar. Então, desculpa, meus irmãos, para mim isso não é fazer boas pregações, né? Visitas às casas, oferecer um programa completo, aí eu não vou, não há algo até de não comentar muito sobre isso. Agora veja bem, nos desigrejados, orientar a cristão a assumirem pessoalmente o serviço pastoral. É interessante isso, porque vamos ver o que as escrituras dizem sobre isso. Olha só, na denominação diz que a tarefa mais importante
que a igreja deles tem que fazer. Boas pregações, depende, porque não pregam, né? Quando não é dízimo, é placa de igreja, standard, né? Hoje em dia, se é que eu estou falando certo, piada, brincadeira, é tudo menos evangelho. Raras igrejas, de fato, aí, denominacionais têm pregado o evangelho puro. Por que eu falo puro? É quando misturar alguma coisa já não é mais puro, né? Quando você faz um bolo, né? Se você mistura ali, né? Bota fermento, já vai crescer o bolo, aí então estraga toda a massa, segundo o que a escritura dizem, né? Então você não pode botar fermento em algo ali, para não estragar. E o fermento representava ali, para os judeus, né, algo não tão bom diante dos judeus, nesse sentido. Mas veja bem, uma coisa interessante. Vamos ler a escritura em 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ver o que Paulo fala. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11 até o 14. E depois, capítulo 2, do 1 ao 4. Prestem atenção que Paulo fala, se não bate com a questão de orientar cristão a assumir pessoalmente o serviço pastoral. Presta atenção. Mas quando fala serviço pastoral, na mente deles fala, qualquer um vai ser pastor, não passou por curso, não fez carteirinha, não foi indicado pelo bispo ou arcebispo ou até mesmo o apóstolo tal, não indicou esse pastor. Quem é esse pastor? Nem ninguém. Ele tem carteirinha, né? Ele tem ali curso de teologia. Eu não entendo. Então esse cara não é ninguém. Essa é a ideia, né? Meio assim, bem superficial que eu vejo que eles têm. Mas ao outro lado, que é a igreja dos desigrejados, orientar cristãos a assumir pessoalmente o serviço pastoral. E pastorear é cuidar, né? E nunca pode haver um pastor cuidando de tudo, irmãos. Um presbítero cuidando de tudo. Nunca pode haver. Em uma igreja local, no mínimo 3, 4 para cima, né? E se for outras igrejas locais, tem que ter muitos homens e mulheres à frente ali, no sentido junto do corpo, mais do que um só dominando tudo, porque fica enfadonho, a pessoa não consegue ter condição de cuidar de tudo. Agora é fácil quando você está num gabinete, né? Vamos supor que aqui é o meu gabinete aqui. Eita, é o pastor Fábio aqui no gabinete. Quem quiser vem me procurar. Ninguém vai vir. E os que vão, quando vão, que cuidado eles estão tendo, a não ser ali chegar o pastor ia lá no campo, lá no meio das ovelhas, né? Cuidar, né? Mas os de hoje, as ovelhas é que tem que sair lá feridas, de lá de fora, para ir no gabinete dos pastores. Esse é o grande ponto, né? Então vamos ler para a escritura falar. Eu estou lendo aqui em uma versão Bíblia Judaica completa, mas vocês podem ler numa NVI, Almeida, qualquer outra que vocês vão ver que é a mesma coisa. Que eu gosto dessa que ela é bem mastigadinha, né? É uma escritura muito, muito boa para se entender. 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 1, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo, né? Por essas boas novas, fui indicado anunciador e emissário. Paulo está dizendo que pelas boas novas de Jesus, ele foi indicado o anunciador, ou pregador, emissário, apóstolo, aquele que foi enviado por Cristo, testemunha ocular, não é apontado no sentido como os homens entendem, que fez um curso de teologia, teve ali a carteirinha, né? O apóstolo Agenor Caxias Sebastião passou a mão nele, já virou um presbítero de renome. Não é isso que ensina a escritura. Mas vamos lá. Paulo diz: por essas boas novas fui indicada anunciador e emissário e mestre dos gentios. E essa é a razão pela qual sofro. Contudo, não me envergonho, porque sei em quem depositei a minha confiança, ou seja, em Cristo. E estou persuadido que ele é capaz de me guardar até o dia que me confiou. Agora, olha o 13 o que ele diz. Siga o padrão dos seus ensinamentos, que ouviu de mim, com sua confiança e seu amor no Messias. Guarde com segurança o grande tesouro que lhe foi entregue, com a ajuda do Espírito Santo que vive em nós. Então, quem passou essa autoridade a Timóteo? O Espírito Santo que vivia em Paulo e em Timóteo, e inclusive em nós.
todos os que cremos. Vai observando o ponto das autoridades sendo passadas, né? Que as pessoas entendem tudo errado. Vamos agora para o capítulo 2, aí mesmo, de 2ª carta a Timóteo. Capítulo 2. Versículo 10. Capítulo 2, verso 10, né? Presta atenção o que diz, irmãos. Verso 10 não. 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Portanto, meu filho, Paulo falando para Timóteo, portanto, meu filho, seja capacitado pela graça que provém do Messias, Jesus, e as coisas que ouviu de mim, testemunhada por muitas pessoas. Confie ou entregue essas boas novas que ouviu de mim, que é de Jesus, a homens fiéis. Vai observando. Então, qual é a qualidade para estar ensinando? Porque, vamos ver, meu irmão, aqui na tabela do livro, diz que a tarefa mais importante da igreja denominacional é fazer boas pregações, visitar as casas, oferecer um programa completo. Aos desigrejados, ele escreveu: orientar cristão a assumir pessoalmente o serviço pastoral. Não é isso que Paulo está fazendo aqui? É isso que Paulo está fazendo, né? Lógico que eles vêm de uma forma bem assim superficial, mas observe ao profundo o que Paulo está fazendo aqui. Confie essas boas novas a homens fiéis. Não é porque estudou teologia, não é porque foi indicado por o bispo A ou B. É homens que estão sendo aprovados diante do corpo do Senhor, da igreja, que é homens, senhoras, senhores, idosos, crianças, tudo ali faz parte da igreja. Abaixo de Cristo a autoridade máxima é toda a igreja, não é o pastor. É toda a igreja, todo o corpo reunido. Essa é a autoridade máxima. O próprio Jesus falou isso, né? Quando ele fala, olha, quando o irmão malcriado não te ouvir, leva mais um. Isso é lógico que era no sentido da lei ainda, mas a ideia é, quando o irmão não te ouvir, leva um segundo. Se ele não ouvir também um segundo, então expõe-lhe a igreja. Ali a ideia é a assembleia, né? Um ajuntamento, né? E ali, se por último não ouvir a igreja, então expulse ele. Esse é o sentido. Mas aí tem pastor sozinho expulsando. Outro membro lá que está na igreja denominacional, nem viu tanto erro do cara assim, ou da irmã, do irmão, mas ele tem que ficar calado, porque o pastor está botando de banco ou expulsando da igreja, né? Então, esse é o grande erro de muitas. Agora veja aí, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, novamente vou ler. Portanto, meu filho, seja capacitado pela graça procedente do Messias de Yeshua, e as coisas que ouviu de mim, testemunhada por muitas pessoas, confie essas coisas a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar, né, a outras pessoas também. Aí alguém falando, tá vendo? Tem que ter capacidade. Lógico, você primeiro vai identificar o fiel. Primeiramente, você vai ver se ele é capaz de dar ensinamento. Porque às vezes tem alguns que não recebeu o dom de dar ensinamento, dom de ser mestre para ensino, tem outros que recebeu outros dons. Então você vai estar direcionando ali, né, esses ensinamentos para que ele passe, se ele conseguir, né, desenvolver esse dom. Então, se ele não tem essa capacidade, escolha outros. Esse é o sentido. Verso 3. Aceite sua parte no sofrimento como um bom soldado do Messias. Paulo falando para Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos civis, porque tem que agradar o oficial em comando. Ou seja, ou aquele que o arregimentou, dependendo da escritura sagrada. Paulo aqui até ensina um outro ponto, né? Que tem hoje cristão querendo ser político, querendo isso e aquilo. Não. Você é cristão, meu irmão? Não se mete com essas coisas, não. Você é um soldado de Cristo para batalhar nas regiões celestiais. Não contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes. E não é você em si, é o Espírito Santo que há em nós, que batalha nessas esferas. Amém? Então vamos continuar, falta só mais 2 aqui para finalizar. Palavra-chave, torna-se membro. Isso está errado. Qual é a palavra-chave das igrejas denominacionais? Torna membro da nossa igreja, irmão. Né? Qual igreja você é? Ah, eu saí lá da Assembleia de Deus que eu não estava gostando, não. Ah, não, aqui não é igual a Assembleia de Deus, não. Aqui é melhor. Aí chega, sai do fogo, sai da frigideira, pula pro fogo. Né? E assim vai. Então tá tudo errado.
E no desigrejado ele mesmo escreveu aqui. Ide e faça discípulo. Não é isso que Cristo falou? Ou seja, a tarefa mais importante. Palavra-chave, torna membro. Faz membro da igreja aqui. E do desigrejado, ide e fazer discípulo. Eu não sei se vai dar para ver, eu acho que não vai dar não. A câmera é muito ruim. Mas tudo bem. Aí, serviço. Caráter de apresentação, impressionar os outros. Ah, mas impressiona mesmo. Quando você vai no Brás ali e vê um templo do rei Salomão, é de se impressionar o esquema de organização que há uma denominação como aquela. E os que estão aqui como desigrejado, o serviço é centrado na formação. Lógico, é o que Paulo acabou de dizer. Vamos formando outros homens e mulheres a cada dia estar mais capacitado. Confere poder a todos. Confere poder? Você acha que nós conseguimos? Vou falar nós porque para muitos eu sou um desigrejado. Apesar que desigrejado é quem não faz parte da igreja de Cristo. Né? Eu já falei em vários outros vídeos aí. O que é ser desigrejado? Né? Para eles é estar fora de uma denominação ou de um templo. Mas desigrejado, a minha visão, né, e muito clara, é aquele que nunca converteu a Jesus Cristo. Você que está do outro lado aí, que supostamente acha que está desviado. Se você tem o Senhor como seu Senhor, único, soberano, e não perdeu essa fé nele, e é impossível você abandonar ele, você é um igrejado, porque você é um membro desse corpo, né? Que todos juntos espiritualmente é a universal igreja que só Deus vê. Amém? Então, para finalizar, olha só, o Espírito, né, opera em todos. É isso que eles não entenderam. Porque eles falam assim, confere poder a todos. Lógico, né, o Espírito é que confere poder a todos. Mas na igreja eclesia, não. Eu vou impor a mão em você. E aí eu vou impor a minha unção para você. A unção eu vou dar dobrada a você. Tudo coisa do Velho Testamento, tudo coisa sem entendimento, meus irmãos. Presta atenção, cuidado com isso. Para finalizar, quando você vai lá em 1 Corinto, né? 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler lá para ver o que fala. Apesar que eu não marquei na igreja, na Bíblia judaica completa, mas eu vou ler aqui, não tem problema não. Vou ler nessa versão, de repente é até melhor. Verso 10 e verso 11. Olha o que diz aqui em verso 10 e verso 11. Vamos ler do 8. A uma, mediante o Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outra pessoa, a palavra do conhecimento. De acordo com o mesmo Espírito. A outra pessoa, o dom da fé. Né? Porque a fé não é de todos. Pelo mesmo Espírito, a outro o dom de curar. Pelo mesmo Espírito, a outro a realização de milagres. A outro profecia. A outra habilidade de julgar os espíritos. Né? Espírito não é espírito imundo. Espírito de profecia. O que as pessoas estão falando? Outros têm um dom de julgar se está certo ou está errado. A outro a capacidade de falar em tipos diferentes de língua. Não é língua estranha, como eles entendem, não. Em tipos diferentes de língua, idiomas. E a outra, a habilidade de interpretar esses idiomas. Né? Agora, olha só que interessante o verso 11. O mesmo Espírito atua em todas essas coisas, distribuindo-as a cada pessoa de acordo com a sua escolha. De acordo com a escolha do Espírito, ele empodera, vamos usar essa palavra, todos aqueles que o Espírito queira empoderar. Então não é serviço, caráter de apresentação, impressionar os outros. E do desigrejado, centrado na formação de pessoas, que é o que Paulo ensinou mesmo, e confere poder a todos. Nós não conferimos poder a todos. Nós não temos nem essa capacidade de conferir, ou entregar, ou passar poder. É isso que as pessoas não entenderam ainda. Quem tem é o Espírito Santo. A gente só orienta, nós só observamos, nós nos treinamos em Cristo. Esse é o sentido. E quando eu falo nós, eu estou aqui me colocando numa posição como desigrejado, que é como eles veem, erroneamente. Amém? Então, já passou aí 4 minutos de meia hora, que estou tentando fazer vídeo de meia hora no máximo. Então,
Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem gostou desse conteúdo, principalmente, os irmãos que vierem assistir, né, deixa um like, compartilhe, mande. Aí alguém fala, mas esse vídeo começou sem pé, sem cabeça. Por isso que é importante acompanhar aí no card, né? Não vai aparecer agora, mas já apareceu no começo. Para que vocês possam ir para a playlist, ver vídeo 1, 2, 3, 4 e esse é o 5º. E se Deus quiser, nós vamos para o vídeo 6. Amém? Então, aqui...